Olá, sou Gabriel Pardinho, sou gastrônomo desde 2016 pela Universidade Estadual de Goiás e atualmente sou chefe executivo de um grupo alimentício que atende Goiás e Brasília. Bom, hoje convidado pela orientadora Maria Paula, a gente vai conversar um pouco sobre fermentação dentro da panificação. Existem dois ramos dentro da panificação, que é a fermentação química e a fermentação biológica. Muito pouco utilizado, mas assim utilizado, a fermentação química leva alguns fermentos químicos, com base conhecido por real, e o bicarbonato de sódio. São mais utilizados dentro da confeitaria seca. E o fermento biológico. Dentre essa categoria, existem três tipos de fermento. Fermento biológico seco, que é aquele instantâneo que a gente acha no mercado. Fermento biológico fresco, mais utilizado por padarias e famílias mais tradicionais. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a fermentação natural, o levain. A fermentação natural nada é do que uma colônia bacteriana. Nós vamos juntar, basicamente, farinha de trigo e água e vamos desenvolver essa colônia para que ela traga ao nosso material final uma fermentação ideal. Existem alguns princípios ativos que a gente pode iniciar um levain, como, por exemplo, cana-de-açúcar, batata, iogurte e alguns princípios mais ácidos para dar início. Mas a base principal é a farinha de trigo e a água. Pode-se também usar farinha de trigo integral, mas isso varia muito pelo seu processo final. Com o levain de farinha de trigo integral, a gente tem mais produtos finais mais secos, com crostas mais duras. Não muda tanto o interior, também é macio, mas muda muito o aspecto final do produto. Eu vou passar para vocês agora mais ou menos o início de um levain. A minha base, eu vou trazer para vocês hoje, com a base de iogurte natural. Então nós vamos colocar 100 gramas de farinha de trigo, 50 ml de água e 50 ml de iogurte natural. E nós vamos misturar todos eles. O levain, ele demora em torno de 5, 7, 10 dias para ficar pronto. Isso vai variar muito do clima da onde está fazendo. Ele pode levar até 12 dias, na verdade, desculpa. E a gente vai, durante a primeira semana, nós vamos tratar dele diariamente. Depois disso, ele precisa de que a gente chama de refrescar o fermento. Ele precisa de uma moderação uma vez por semana. Nós vamos tirar uma parte do fermento. E igual nós estamos iniciando, nós vamos aderir mais farinha, mais água. E assim ele vai ter uma durabilidade de mais uma semana. Esse fermento, o levain, hoje ele é considerado por família muito tradicional. E padarias que levam muito à cultura francesa, que é a arte da nossa panificação, o berço da nossa panificação. Então eles prezam muito o uso do levain. Como é algo muito familiar, existem famílias que passam de geração a geração. Existem levains de décadas, de centenas de anos com esse princípio ativo. Hoje na Bélgica tem um museu, que é o Museu da Massa Madre. Ele contém 105 diferentes unidades de fermentação. Dentre deles, 4 são de origem brasileira. Então nós temos hoje lá 4 variedades de fermento dentro deste museu. Como eu disse, existem muitos princípios ativos, igual hoje eu estou usando o iogurte, posso utilizar muitos outros. Lá dentro desse museu eles contam muito sobre isso também. Por isso que a gente tem hoje 105 variedades de todo mundo de levain. Tá bom? Nós vamos... Aqui já está tudo homogeneizado. Nós vamos tampar ele com um papel filme e deixar ele de hoje para amanhã em temperatura ambiente. Como eu comentei, a gente passou um papel filme, um plástico PVC. Só antes de comentar, como é um processo de fermentação, eu fiz apenas pequenos furos, só para que possa respirar a massa e crescer, tá bom? No segundo dia, nós vamos pegar a nossa massa e eu ainda vou introduzir aqui 50 ml de água.
nós vamos diluir essa massa na nossa água. Enquanto a gente vai diluindo, aos poucos a gente vai adicionar mais 50 gramas de farinha de trigo. Esse é o processo do segundo dia. Nós vamos realmente aderir mais água e mais farinha de trigo. A partir do terceiro dia, nós vamos retirar metade dessa massa que está começando a fermentar e nós vamos aderir à mesma mistura. 50 ml de água e 50 gramas de farinha de trigo. E nós vamos repetir isso todos os dias até a gente verificar que a gente tem já uma fermentação ativa. Eu vou retirar, depois de misturar aqui. Como eu expliquei para vocês, eu passei para um pote plástico, porque a fermentação ia requerir um pouco mais de espaço. Eu fiz o mesmo processo que eu comentei com vocês. Como Goiânia está um pouco mais frio, esse processo aqui foi em torno de 8 dias. E eu já tenho o meu fermento ativo. Todos os dias retirei metade da massa, adicionei 50 gramas de farinha e 50 ml de água. Gabriel, como é que eu sei que está no ponto ideal para o meu fermento? Simples, eu vou pegar uma colher, vou molhar ela, vou retirar um pouco da minha massa, do meu levain, e vou jogar ele à água. Automaticamente a massa ela vai boiar. Isso quer dizer que meu fermento já está pronto para uso. Durante os dias, se você quiser fazer um teste com 3, 4 dias de fermentação, se ele boiar, ótimo, seu levain já está pronto para uso. Caso contrário, ele afunda automaticamente. Para começar a nossa receita, nós vamos ativar o nosso fermento fresco. Nós vamos fazer um cálculo de 30 a 35% da receita original, levando em base o peso da farinha de trigo. Nessa receita a gente vai usar 300 gramas de farinha de trigo. Então seria relativamente de 90 a 100 gramas de fermento natural. Nós vamos pegar 50 gramas do nosso levain, e 25 gramas de farinha de trigo e 25 ml de água. Então seria basicamente 2 medidas do nosso fermento natural, o nosso levain, para uma de água e uma de farinha de trigo. Nós vamos misturar bem todos esses ingredientes para a gente começar a ativação dele. Por ser um fermento totalmente natural, ele tem um processo mais demorado. Ele vai levar em torno de 1 hora e meia para ele ativar. Isso vai depender também do clima da onde você está fazendo ele. Se for uma cidade um pouco mais fria, claro que vai demorar um pouco mais. Se for um clima um pouco mais quente, esse processo vai levar bem menos tempo. Para essa receita a gente vai introduzir um segundo processo fermentativo. No caso, nós vamos fazer uma esponja. Nós vamos juntar 5 gramas de fermento instantâneo seco, 50 gramas de farinha de trigo e 50 ml de leite. E nós vamos homogeneizar esses 3 ingredientes. Nessa receita nós vamos introduzir a esponja porque é uma receita com alto teor de açúcar. Existem várias receitas que o teor também é alto de açúcar e a gente introduz uma esponja. Por quê? O fermento é um processo ativo que necessita de açúcar para que ele possa trabalhar. E como essa receita tem muito açúcar, nós vamos ativar ele primeiro nessa forma de esponja e depois nós vamos introduzir ele direto na receita. Aqui nós já homogeneizamos os 3 ingredientes e nós vamos deixar ele descansar. Ele vai levar em torno de 20, 25 até 30 minutos para fermentar. Aqui a gente já tem
a nossa esponja já fermentada e o nosso levain já ativo. Então nós vamos começar a misturar nossos ingredientes para a massa. Nós vamos começar com os secos. Então eu vou introduzir, tenho 300 gramas de farinha de trigo, 150 gramas de açúcar branco. Eu estou usando no caso aqui o açúcar cristal, mas você pode usar o refinado aí também que dá certo. E vou misturar eles. Com todos os meus secos já misturados, eu vou aderir todos os meus líquidos. Vou entrar com a esponja. O nosso levain. Também 50 gramas de manteiga. Um ovo inteiro, clara e gema. E 180 ml de leite. E nós vamos homogeneizar todos esses ingredientes. Essa receita em questão, ela é um pão que não precisa de chegar ao ponto de véu. Ele vai ficar uma massa mais cremosa, mais líquida, então a gente não vai chegar ele ao ponto de véu. Como a gente está trabalhando com 2 fermentos, e a base para ativar esse fermento é o açúcar, que vai nos fazer a fermentação, então eu vou deixar sempre por último o sal. Depois que a gente tiver toda a nossa massa homogeneizada, misturada, eu já vou introduzir o sal. Aqui nessa questão que já tem todos os ingredientes começando a homogeneizar, então entro com sal, com 5 gramas de sal, e vou mexer até finalizar o ponto que eu preciso. Aqui já tem o ponto que a gente precisa, como eu comentei, é um ponto mais cremoso, é uma massa mais pegajosa, ela vai lembrar um pouco uma massa de bolo. Não é o mesmo conceito, mas a gente lembra. Ele não vai chegar no ponto de véu, que o ponto de véu é a gente trabalhar o glúten, no caso aqui a farinha de trigo, até que a gente consiga abrir ela, vai esticando ela, que ela fique transparente. Mas isso não é uma questão da nossa aula de hoje. Quem sabe Maria Paula nos convide novamente, a gente comenta sobre o ponto de véu. A massa já está no ponto que a gente precisa, então eu peguei aqui forminha de papéis forneável, é aquela mesma forminha que a gente usa para panetone, para bolo inglês, a gente acha em qualquer casa de confeitaria aí. E eu vou pegar essa massa e dividir ela em 2. Eu vou molhar a colher aqui, porque a nossa massa é mais pegajosa. E se eu não molhar ela, ela vai acabar grudando em tudo. Vou dividir em 2. E com o auxílio da colher, eu vou molhando ele e ajustando a nossa massa dentro da forma. Nessa questão aqui, não tem tanta importância eu colocar esse contato com a água, porque eu já tenho a massa na textura que a gente precisa, e eu só estou mesmo ajeitando ela para que a gente possa concluir a nossa cuca antes de ir ao forno. Já tenho aqui as nossas 2 massas dentro da forma e nós vamos aguardar ela fermentar em torno de 1 hora, 1 hora e meia. Para colocar em cima da cuca, nós vamos fazer uma espécie de uma farofa doce, muito utilizado no crumble, que é uma sobremesa típica americana. Então nós temos 70 gramas de açúcar cristal, 100 gramas de farinha de trigo branca e 50 gramas de manteiga. Nós vamos misturar ele, só que a gente não vai sovar ele, porque se eu sovar, a manteiga vai aderir à farinha e vai virar uma massa, não é isso que a gente quer.
Eu quero que realmente vire uma farofa. Então, eu vou aos poucos, com as duas mãos, eu vou misturando tudo. Vou esfregando aos poucos, aderindo a manteiga à farinha. E assim a gente vai formar uma farofa doce. Aqui nós chegamos no ponto que a gente precisa, que é uma farofa. Posso saborizar? Posso. Posso colocar raspa de limão, raspa de laranja. Posso colocar canela, noz moscada. Ou até mesmo extrato ou essência de baunilha. Fica a critério de vocês. Esse daqui a gente vai ficar com ele básico mesmo, porque é uma receita tradicional. Mas fiquem à vontade para usar a criatividade. Nós estamos aqui com as duas massas já fermentadas. Elas estão próximas a um dedo da borda, então nós vamos recheá-las. Esse tem 3 recheios bem padrões dessa cuca. Que um deles a gente vai fazer o doce de leite, goiabada, e o outro é uma nata com açúcar. Nós vamos, com auxílio de 2 colheres, nós vamos pegar o doce em pequenas porções e ir colocando sobre nossa massa. Nós vamos fazer isso por toda a massa. Este doce de leite é um dos recheios mais padrões e é um dos recheios mais familiares desse pão. E nós vamos também, numa segunda massa, nós vamos trazer um pouco mais para a modernidade. Nós vamos fazer um recheio de Nutella. Como nós estamos fazendo aqui, vocês estão vendo que não tem necessidade de ser algo... É sim uma receita padrão, mas não tem necessidade de ser ao pé da letra. Então nós podemos colocar outros recheios. A gente pode trazer um pouco mais pro brasileiro, fazer um brigadeiro de limão combinaria muito bem, um brigadeiro de leite ninho combinaria muito bem. A gente pode fazer uma goiabada cremosa. Eles usam lá a que a gente chama aqui de goiabada cascão, né? Que são os pedaços. Mas a gente pode colocar a goiabada cremosa. Ou a gente pode fazer um creme patisserie, colocar por cima. Vai ficar bem a critério da criatividade de cada um. Então nós temos aqui um recheio tradicional e um recheio mais atual. E por cima nós vamos pegar aquela farofa doce que nós fizemos. E sem dó, a gente pode jogar bastante dessa farofa por cima. Essa farofa é que vai nos dar a crocância depois do pão assado. Nós vamos levar ao forno. Eu aqui vou usar um forno turbo, que é aquele forno que tem uma ventilação interna, em forno baixo. Porque é um pão doce, então sempre em temperatura baixa, para que ele dore por fora e não fique cru por dentro. No forno turbo vai levar em torno de 20, 25 minutos, mas em casa, no forno tradicional, em média de 40 minutos. Tá bom? Nós vamos levar para o forno e eu já mostro para vocês como é que fica. Bom, já estamos aqui com as nossas 2 cucas assadas. Vamos só ver como ficou. Essa daqui é a nossa cuca de Nutella. E também a nossa tradicional de doce de leite. Como vocês notaram, o processo de levain realmente toma muito tempo. Principalmente do início, ele leva alguns dias para ativar a fermentação. Mas espero que vocês tenham gostado dessa receita. É uma receita bem tradicional alemã. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida quanto à fermentação dentro da panificação. E queria também agradecer a Maria Paula pela confiança.